Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre as movimentações da carteira realizadas no mês de abril. E todos os meses eu trago aqui essas movimentações da carteira para vocês ficarem cientes aqui do capital ganho e também dos proventos recebidos. E antes de mais nada, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, trazer notícias do mercado financeiro e acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então é muito importante que você se inscreva no canal e é gratuito, não vai custar nada para você. Deixe aquele like no vídeo para que mais pessoas consigam obter esse conteúdo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. E o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Simplesmente é um vídeo que tem o intuito de entregar educação financeira a vocês. E aí, quais foram as movimentações da carteira? Foram movimentações muito baixas da média do que vem sendo aplicado e o aporte foi de R$210. E o ativo que recebeu esse aporte foi o Banco Bradesco, com tique BBDC3, as ações ordinárias, e também a Wiscor recebeu aqui um aporte de R$17,70 às ações ordinárias da Wiscor, que ela é um ativo no novo mercado, então só existe ações ordinárias para ela. Dividendos recebidos apenas do Bradescão, que paga uma gorjeta todos os meses, então foi no valor de R$18,33, e basicamente pelo seu histórico de distribuição de dividendos, nos próximos 2 meses deve ser anunciado aí o seu dividendo, que o Bradescão tem o histórico anunciado 2 vezes ao ano. E aí, total então de ações, com esses aportes, 1.305 ações para o Banco Bradesco, é a minha maior posição da carteira, e a Wiscor então chegou aqui aos patamares de 20 ações. Então, outro ponto que a gente vai observar é a rentabilidade da carteira. Não gosto de olhar para isso, mas vocês cobram. Qual é a rentabilidade da sua carteira, Job? Traz a rentabilidade da sua carteira. Então, vamos olhar aqui no menor prazo, que a corretora libera, que é de 3 meses, e aí vocês veem que a carteira vem performando melhor do que o mercado, do que o Ibov. Então, o Ibov aí performando 1,34% e a carteira 9,73%. Em um ano, a gente vai ver que essa rentabilidade cresce em relação ao mercado. Então, o Ibov performando aí 2,37% e a carteira 18,26%. De fato, minha carteira, além de oscilar menos do que o índice Bovespa, teve aqui uma melhor performance do que o índice Bovespa em um ano. E se pegarmos aqui desde o início que eu comecei a investir, ou seja, junho de 2021, lá atrás, a gente observa que minha carteira ela vem em linha aqui crescendo. E aí vocês percebem que tem aqui essa linha aqui, que basicamente foi quando eu estava exposto em renda fixa, e aí estava aprendendo a investir. O que aconteceu? Comecei a me expor em renda variável, aí começou a variar, é claro. E aí, consequentemente, minhas ações começaram a cair e a subir. Porém, vocês percebam que as ações elas sobem caindo, então tem essa frase popular no mercado, e de fato isso acontece. Ela cai e ela sobe. Então ela sobe caindo porque existe uma volatilidade, e essa volatilidade você sempre vai ficar exposto porque o mercado ele tem uma alta liquidez. Então, quando for um dia onde vai haver mais compra do que venda, aí os ativos irão cair. Quando houver mais venda do que compra, aí os ativos eles irão, ou quando houver mais compra do que venda, aí os ativos irão subir. Então, basicamente, vocês irão ver papéis caindo e subindo. E aí, se pegarmos então nessa máxima, a carteira ela rentabilizou aqui 27,91% e o índice Bovespa está negativando 15,32%. Então, por isso que vocês não devem ficar vibrados aqui no índice Bovespa. Ibovespa caiu 3%, Ibovespa sobe 10%. Então, não fique vibrado no Ibovespa porque você não investe no Ibovespa. Você investe em empresas e essas empresas, no médio e a longo prazo, tendem a superar o mercado. E aí, em relação ao IDIV, que um dos inscritos me pede bastante para comparar com o índice de empresas que pagam bons dividendos, aí eu não tenho muito tempo cadastrado no Investidor 10, foi desde quando eu comecei a abrir esse canal. Então, quando eu criei o canal, cadastrei aqui a minha carteira no Investidor 10, que foi no mês de outubro de 2022. E aí, desde lá até agora, a minha rentabilidade da carteira é de 9,03% e o IDIV é de 0,4%. Então, outro indicador aí de rentabilidade para vocês terem acesso. E aí, o que basicamente eu gosto de olhar é o gráfico de proventos. Esse sim eu dou valor. Então, vocês observem que em 2021 recebi R$126 na minha carteira. Depois, em 2022, R$583. E agora, em 2023, no mês de maio, já recebi R$760.
R$1.168. Lembrando que minha meta para o ano 2023 é receber R$1.500 de dividendos e vou fazer de tudo para alcançar essa meta. E como eu vou fazer isso, Joab? Basicamente, eu vou comprar bons ativos que pagam bons dividendos. Então vocês não irão ver muita mudança dentro da minha carteira, sempre vou estar comprando as mesmas ações enquanto elas estiverem baratas. Então, no meu objetivo, a meta é sempre aumentar a renda passiva em relação ao ano anterior. Então, em 2021 recebi um determinado valor. Então, por exemplo, aqui, R$126, a meta é dobrar isso aqui. Então, em 2022 já consegui R$583. Vamos arredondar para 600. Então, a meta para 2023 é 1.200. Só que eu quero ultrapassar essa meta que é de 1.500. Então, se eu atingir aqui, por exemplo, 1.500 em 2023, a meta de 2024 será de R$3.000. Então, sempre eu estarei tentando dobrar os meus objetivos, tentando dobrar a renda passiva ganhada no ano anterior. É claro que, com o longo prazo, o seu patrimônio vai ficar imensamente maior do que seus aportes e aí, consequentemente, essa renda passiva ou o seu crescimento da carteira vai começar a diminuir. Então, isso aqui é normal, mas no início tentem seguir esse objetivo, porque isso vai fazer uma diferença enorme no médio a longo prazo. E aí, então, em 2023 já recebi esse montante, e se a gente observar de quem tanto veio esse montante, foi da Wiscor, do Banco do Brasil e do Bradesco. E aqui tem os valores recebidos: R$213 do Banco do Brasil, R$6,32 da Wiscor e R$548,51 do Bradescão. Então, de fato, são empresas muito boas que pagam bons dividendos. O Bradesco não tem essa fama de distribuir bons dividendos, porém, se você perceber, o que vale mesmo é o dividendo yield uncorking, ou seja, é o dividendo yield em relação ao custo, o preço de aquisição do seu papel. Então, meu preço médio, por exemplo, do Banco Bradesco é de R$13,57, o que me dá um dividendo yield uncorking de de 6,75%. E se você pegar as cotações atuais, praticamente aqui estou no 0 a 0 e, consequentemente, o dividendo yield é o mesmo. Mas, no médio a longo prazo, o papel tende a apreciar para R$20, R$22, e o que vai acontecer é que esse yield da empresa será de 5%, 4%, enquanto o meu dividendo yield uncorking chegará a ficar entre 12% e 15%. E aí um exemplo disso já atual, isso você irá perceber no médio a longo prazo. Porém, algo que vocês já irão perceber dentro da minha carteira é para o Banco do Brasil. Porque meu custo de aquisição aqui das ações é de R$ 34,79, o preço atual do papel é de R$ 43,26, e aí vocês irão ver que o dividendo yield atual da empresa é de quase 10%, e o dividendo yield uncorking em relação ao preço das ações, o preço de aquisição das ações é de 12,40%, se arredondarmos. Então, de fato, já tem um dividendo yield uncorking bem interessante e bem melhor do que o dividendo yield atual com as cotações atuais do Banco do Brasil. E também vocês irão perceber com a Wiscor esse movimento. O dividendo yield uncorking é superior ao dividendo yield atual. Mas é claro que as ações, enquanto elas estiverem baratas, não ficam vibradas em preço médio, então esqueçam o preço médio e simplesmente estabeleça um preço teto e um valor intrínseco. Ou seja, você vai ter um preço teto para você seguir e também uma mais segurança em relação ao valor intrínseco das empresas. E isso vai fazer com que você nunca pague caro pela ação e, ao mesmo tempo, não fique vibrado em preço médio das ações. Então, foque sempre no seu preço teto, foque sempre na margem de segurança e foque sempre em empresas boas que pagam bons dividendos. Aqui, quando a gente vê a composição da carteira, a gente vê que 60% da carteira é Bradescão, 32% é o Banco do Brasil, e aí tem minha gestão de risco, que é Bitcoin, Ethereum e Magalu. E aí tem a Wiscor, que é outra ação que pretendo ficar para o resto da minha vida. Então, dentro da minha carteira, só tem apenas 3 ações para o resto da minha vida, ou seja, os outros 3 ativos são gestão de risco que não podem ultrapassar juntas 10% da carteira. Então, se vocês observarem aqui, neste momento elas não representam nem 7% da carteira. Então, tem uma margem aí de 3% mais ou menos para eu aumentar a posição nessa gestão de risco. E aí fico aguardando oportunidades interessantes, como por exemplo na Magazine Luiza, ou quem sabe em Bitcoin e Ethereum, para aumentar esses 3%. E basicamente como funciona essa gestão de risco, caso eu esteja certo com a Magazine Luiza, Ethereum e Bitcoin, vai fazer uma diferença enorme aqui no médio prazo, onde estarei vendendo e comprando mais ações para o resto da minha vida, que é o Wiscor, Bradescão e Banco do Brasil. Porém, se eu estiver errado, 10% do meu patrimônio irei perder, e isso não irá comprometer o meu patrimônio, mas irá ferir apenas o meu ego. Então, de fato, sempre quando vocês decidirem se expor em ativos assim de risco, foquem sempre em manter uma gestão de risco equilibrada que não possa
afetar o seu patrimônio, que no meu caso são 5% aqui para ativos do mercado imobiliário de ações e criptomoeda mais 5%, que é Ethereum e Bitcoin. Então sempre foquem no óbvio. O óbvio, no caso, são empresas boas que pagam bons dividendos e que têm recorrência de pagamentos. E se a gente olhar alguns indicadores dessas empresas que eu possuo, por exemplo, o Score, a gente vai observar que o preço sobre os seus lucros atual é de 8,67 vezes, e significa que em menos de 9 anos você consegue reaver todo o seu investimento investido na empresa, pagando essas cotações de R$ 6,03 se a empresa manter os lucros atuais. E, consequentemente, se a empresa obtiver crescimento nos lucros, consequentemente esse tempo irá diminuir. O preço sobre o seu valor patrimonial neste momento está sendo negociado a 2,5 vezes, e significa na prática que você está pagando aqui 1,50 centavos a mais do que o seu valor justo pelo ativo. Então, exemplo, se o ativo vale R$1, você está pagando R$ 2,50 por ele. Então, você está pagando R$ 1,50 a mais do que o seu valor justo, e aí esse é o preço que você está pagando pela Score. Lembrando que tem a relação do preço sobre os seus lucros com o preço sobre o seu valor patrimonial de 22,5 estabelecido pelo Benjamin Graham, e que se o papel, ao fazer essa relação, não ultrapassar 22,5, significa que esse papel está barato. E, basicamente, se fizermos essa relação, vocês irão identificar que a Score está abaixo desse indicador e, consequentemente, podemos inferir que o papel esteja atrativo neste momento. Aí, se a gente pegar aqui o dividendo, o yield da empresa atual é de 7,30% e é uma empresa que vem apresentando ótimos resultados. E aí, se a gente observar, na média dos últimos 5 anos, ela tem pago acima aqui dos 7%. Então, é uma empresa boa, é uma microcap que vem pagando bons dividendos e, além disso, tem expectativas de forte crescimento. Aqui, o Bradescão é uma empresa que apresenta um preço do seu valor patrimonial de 0,89 vezes, ou seja, o papel vale R$1 e você vai estar pagando aqui praticamente 90 centavos por ele. Então, você está pagando 10 centavos a menos do que o papel vale. Então, de fato, isso mostra o quanto o papel está barato. E aí, se a gente pegar aqui o preço sobre seus lucros de 7,47 vezes, isso significa na prática que em menos de 8 anos você consegue reaver todo o seu capital investido nos papéis pagando R$ 13,58. Então, neste momento, o papel está muito barato e interessante. O dividendo yield atual da empresa é de 6,75%. Então, se a gente pegar aqui a média do dividendo yield distribuído nos últimos 5 anos, a gente vê que é muito menor, de 5,82%. Então, isso mostra que o preço, ele importa muito. Dependendo do preço, você consegue conseguir um ativo de ótima qualidade que vai pagar bons dividendos no médio a longo prazo. Então, a média é pagar inferior do que o dividendo atual. Por quê? Porque o papel ele tende a ser maior precificado. Então, o mercado, neste momento, está precificando muito abaixo dos seus lucros. E é justamente esse gráfico que a gente vai observar. Cotações versus lucro. O que a gente observa? Que o banco vem lucrando na casa dos 20 bi e o papel está sendo negociado aqui acima dos R$13, como se o banco estivesse lucrando apenas 5 bilhões. Então, o papel no médio a longo prazo ele tende a seguir os lucros, os resultados da empresa e, consequentemente, há essa expectativa de apreciação de pelo menos 100% aí das suas cotações. Ou seja, o papel está hoje negociado a R$13, está mais ou menos uma expectativa de ele apreciar para 26, sendo bastante otimista, ou até R$22. Então, os 75 a 80% de apreciação é esperado. E essa discrepância já aconteceu lá atrás, em 2015, e a gente viu as cotações despencarem, enquanto os resultados continuaram recorrentes, porém, se a gente observar, um pouco caindo, e aí as cotações tiveram que precificar os resultados novamente. E aí volta a acontecer novamente de 2021 até 2022 e 2023. Então, no médio a longo prazo, sempre as cotações irão seguir os resultados. Então, pessoal, olhando por último aqui a margem de segurança, para encerrarmos o vídeo, a gente vai observar que ambas as empresas estão interessantes com margem de segurança. Porém, houve essa leve apreciação que fez a margem de segurança em relação ao seu valor intrínseco diminuir um pouco. Se a gente olhar, por exemplo, o Banco Bradesco está com 36% de margem de segurança, o Banco do Brasil com 34% de margem de segurança e a Score ela está com 28% aqui de margem de segurança. Então, todas as empresas neste momento estão baratas, segundo o meu cálculo do valor intrínseco, pela forma de Benjamin Graham ajustada. No entanto,
Dentro da minha regra, empresas para o resto da minha vida devem apresentar no mínimo margem de segurança de 30%. E empresas de oportunidade, no mínimo, margem de segurança de 50%. Então, neste momento, apenas Bradescão da Massa e Banco do Brasil contemplam essa regra. E, consequentemente, no mês de maio, devo aportar em uma dessas duas empresas. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.